2 meses de diminuição de tela demorou pra eu conseguir sentar e fazer esse vídeo como eu queria, detalhando, porque eu trago vlogs de diminuição de tela com trechos da minha semana, trechos de quando eu consigo gravar, fica tudo muito solto, e eu queria fazer assim, sentar e dizer pra vocês um relato sincero de como que foi a minha experiência. Por que que eu tô dizendo como foi? Não parei de gravar, eu tô com vlogs prontos pra soltar pra vocês do último mês, que é o mês de junho, porém, eu queria vir aqui com a mente fechada de quem passou abril e maio tentando muito. E como que foi essa experiência de tentar? O que eu tirei de proveito? O que eu não faria? E antes de pensar em voltar com os outros vlogs, porque já estamos em outra situação. E eu queria avisar isso também. A partir de agora, eu farei da seguinte forma. 3 vlogs, né, no mês, tá? E o último vlog vai ser assim, sentada comentando. Até eu sentir que eu tô no ponto onde eu posso simplesmente ficar tranquila em questão da tela. E eu acho que eu ainda não cheguei nesse ponto. Já tô, assim, em um avanço incrível, mas eu não cheguei ainda no ponto de me sentir 100% confortável pra não estar habituando técnicas. Principalmente porque a gente tá chegando nas férias, estamos quase nas férias. Aqui a gente ainda não tá nas férias, eu estou gravando esse vlog no sábado. Era pra ele ser solto hoje, mas não consegui por questões X e Y, então eu vou soltar ele no domingo. Mas é só porque eu realmente preciso caminhar com esses vídeos aí. Mas bom, como é que foi a minha experiência? O primeiro mês ele foi bem assustador. Foi bem amedrontador, eu acho. Porque eu pensei muitas vezes em desistir. Eu pensei muitas vezes que eu não ia dar conta, que não faria sentido continuar ou tentar mais. Porque tudo, gente. Eu pensei em tudo que você imaginar. E no fundo eu sinto que hoje, com a cabeça de hoje, tá? A cabeça daquela época era desespero e medo. A cabeça de hoje é que era um pouco de fraqueza minha mesmo. Por ter telas como uma moleta. Do tipo, pô, eu queria dormir mais um pouquinho. Ah, liga a televisão. Eu queria, sei lá, ficar quieta, ficar em paz, botar um fone e ninguém me cutucar. Ou queria fazer alguma coisa, queria trabalhar, queria sentar, queria gravar, queria editar, queria fazer alguma coisa X ou Y. Aí eu ficava assim, vai lá, sabe? Ou eu e o pai queríamos fazer alguma coisa juntos, conversar, trocar uma ideia, brigar às vezes de uma coisa assim que a gente não queria que ela participasse de jeito nenhum. E eu vou chegar nesse ponto com vocês que é bem importante. E aí a gente acabava recorrendo a isso. Ah, vai lá ver só um pouquinho, sabe? Não vai fazer mal e tal. Por que eu falei que eu queria falar? E, gente, eu quero muita coisa, eu quero contar muita coisa, eu espero lembrar de tudo. Porque hoje a gente nota que tem coisas boas e tem coisas que ficaram mais complicadas. Porque a gente tem conversado muito sobre isso, a gente tem sentido que a percepção dela para com o mundo ficou maior. Ela sempre foi uma criança muito atenta, muito astuta, sabe? De reparar pontinhos, assim, de estar com pessoas e comentar sobre coisas de pessoas. E não tô falando assim, física não, tô falando de jeito. De falar, o fulano é carinhoso, né, mãe? Ou o fulano é bravo. Por que o fulano briga tanto? Por que né, uma família X briga tanto com seus filhos? Esses pontos, ela sempre foi de pontuar, sabe? Ela sempre foi de ressaltar essas situações. Porém, eu sinto que como com a gente ela tava com o auxílio das telas, não era tanto. Só que agora ela tá. E aí ela faz comentário, gente, assim, de deixar a gente sempre sem saber o que responder. Ela tem notado, por exemplo, se a gente tá brigado, se a gente tá bem, se a gente tá bem demais. Tipo, ela fala, porque vocês estão mais carinhosos, vocês estão mais afetuosos. Outra coisa, a gente aumentou muito a quantidade de livros que ela tá lendo, tendo contato. E isso melhorou muito a dialética dela. Ela está falando cada vez melhor, ela está acrescentando cada vez mais palavras. E é muito legal ver isso, tá, gente? Isso tem sido muito, muito maneiro. E ao mesmo tempo, eu sinto que coisas bobas se tornaram coisas incríveis. Então, por exemplo, a sexta-feira, o sábado, o minuto do tempo do filme. Eu pego a sexta-feira pra ver filme com ela e no sábado, quando eu consigo, ou eu troco do sábado pela quarta-feira seguinte, porque a gente faz com o pai dela, que é a folga dele. Passou a ser um grande evento. Era uma coisa super comum, trivial, que ela não reparava tanto, que ela não sentava e se atinha aquele momento assim com vinco. Porém, agora ela está fazendo. Agora, eu acho que é assim, TV não é mais tanto. TV não está entre nós o tempo todo. Então, quando tem e é um filme legal, vamos ver muito. Vamos fazer isso, sabe? Vamos dar atenção. E aí, isso é uma coisa que não só eu reparei, mas todos que ficam girando em torno dela mais íntimo, que é eu, o pai e a avó. Agora, quando passa uma coisa na TV que é legal, ela realmente senta e ela não mexe com mais nada. Gente, e isso demorou 2 meses, tá? 2 meses inteiros. Porque ela pegava a televisão, tô com o pincel aqui na mão. Aí ela começava. E a TV tá na frente. Aí se achasse um outro troço pra mexer, um outro brinquedo. E tava. E a TV tá na frente. E ela começava a carregar um monte de brinquedo pra sala. E a gente parava pra poder olhar e ela tava fazendo tudo menos ver televisão. Na verdade, ela tava fazendo tudo menos nada. Ela tava fazendo tudo e nada ao mesmo tempo.
Porque é televisão, aí ela tem um laptopzinho da Xuxa que só tem joguinho e musiquinha. Era aberto, fazendo barulho. Ela tem instrumento musical, ela tem flauta, pandeiro, um monte de coisa. Aí ela tava batucando um troço, tamborim, aí... E, gente, pra gente de fora, o adulto, era enlouquecedor. Juro, eu ficava completamente confusa. Porque eu sou uma pessoa que eu costumo ter dificuldade com focar em certas coisas. Então, um exemplo que eu sempre falo é, eu tenho dificuldade de fazer coisas de casa com... Tipo assim, parar e fazer tudo de uma vez. Então, por exemplo, eu tinha que dobrar roupa antes de começar esse vídeo, porque as roupas estavam em cima da mesa, que fica atrás de mim, e eu ia ficar olhando aquelas roupas ali e ia ficar me incomodando. E aí eu sentei, e gente, era pouquíssima roupa. Eu sentei e dobrei as roupas, só as roupas que iam ficar na gaveta. As roupas que eu peguei e posicionei elas no quarto. Sabe por quê? Porque eu não consigo fazer muito tempo a mesma coisa. Então eu desisto daquilo. Aí se eu fosse continuar minha faxina, que eu tinha que limpar hoje, eu ia pra geladeira, pra limpar a geladeira, porque amanhã é dia de mercado. Aí quando eu terminasse a parte de baixo da geladeira, eu não ia pro congelador. Eu ia lavar a louça. Porque eu tirei alguma coisa da geladeira que foi pra louça, pra pia, porque tá vazia até então. Da pia, eu ia checar o fogão. Do fogão, entende? Eu não julgo ela porque eu tenho essa dificuldade. Só que ao mesmo tempo, tinham coisas que eram em excesso. Quando ela faz dever, ela não foca em mil coisas, ela faz dever. E eu ficava pensando, poxa, mas quando é TV ela não consegue. Eu sou o completo oposto. Se eu paro pra ver uma série, meu amor, eu vou perder horas ali. O pai dela também é assim. Vai perder horas vendo. Ela não. E aí eu comecei a ver que não tinha tanto interesse assim pela tela. Porque se a gente tem interesse por uma coisa, a gente abandona e abre mão de outras coisas pra focar naquilo. E aí eu comecei a pensar que realmente dava pra aquilo melhorar. Dava, não era um vício, era uma muleta, sabe? A gente tem uma luxação, quebra alguma coisa e é temporário. A TV era isso. Era pra passar tempo. Não tinha nada de importante, não tinha nada de interessante, não tinha nada que fosse prendê-la. Tem um desenho ou outro que ela realmente curte. E aí ela senta pra assistir, ó, uns exemplos. Ladybug, ela realmente gosta. Detetives do Prédio Azul, eu acho que Detetives do Prédio Azul não é desenho. Eu acho que é esquema de pirâmide. Porque, gente, o que eu conheço de criança que é completamente fascinado por esse troço. E eu tenho pavor disso, eu acho tão chato, tão chato. Mas ela, assim, é encantada. Eu conheço muita criança que é apaixonada por isso. Aqui em casa a gente extinguiu desenhos que falam coisas complicadas, palavras meio complicadas, porque ela tá numa fase, como eu falei, de empregar muita palavra nova. Então eu tava vendo no momento que ela ia soltar um palavrão ou uma palavra, não um palavrão, mas uma palavra ruim advinda de algum desenho que tivesse palavras mais pesadas. Então um dos desenhos extinguidos aqui foi Jovens Titãs. Gente, Jovens Titãs é legal? Eu também acho. Mas as palavras geralmente utilizadas são meio complicadas. É um episódio ou outro que não tem nada demais acontecendo. Mas geralmente, se você é adulto, parar pra sentar e prestar atenção, você vai pegar coisas que nem você às vezes não gosta de falar. E nesse instante eu tô me sentindo a Rafa Kalimann, falando, né, da novela. Vocês viram essa treta? Foi muito engraçado. Mas é real. Eu, como uma pessoa que acredita em Deus, tem palavras realmente que eu não falo dentro da minha casa, que eu não gosto, que eu não gosto de ouvir, que eu não aceito que o pai dela fale, que eu não aceito e nunca vou aceitar aquela profira dentro de casa. Que meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista. Que a gente verbaliza tem muito mais chance de atrair, de acontecer, de voltar pra gente, sabe? De fazer mal. Então eu prefiro não verbalizar. Eu sei que isso é uma coisa que não é todo mundo que acredita, mas eu acredito, tá? Eu acredito. E um dia eu vou fazer um vídeo falando pra vocês de lei da atração. Eu sei que cada pessoa chama de um jeito, mas eu realmente acredito que você tem que ter noção do total ali. Do que você ouve, do que você fala, de como você chama, do que você conversa, do que você atrai, do que você vive. É muito complicado, então você tem que pensar muito. E eu sinto que diminuir certos desenhos ou extinguir certos desenhos ajudou. Aqui, por exemplo, ela nunca teve o acesso a Macha e Urso. Eu tenho pavor de Macha e Urso, gente. Não é assim, no livro, é um episódio ou outro. Não, eu tenho pavor de Macha e Urso. Macha é uma bandida. Assim que eu intitulo ela, e a Luísa sabe que quando começa, mãe, por favor, troca pra mim, na hora. Ou ela mesmo desliga a televisão se não estiver ninguém perto. Por quê? Porque ela faz mal ao animalzinho, o pobre do urso. Ela tem reações tal qual Bart Simpson, então fica meio complicado. Pra mim não rola aqui em casa. Por que eu tô comentando isso também? Porque dentro disso veio a chance e a oportunidade de apresentar clássicos comuns pra ela e que tá funcionando muito. E são filmes que passam alguma história. Então a gente apresentou Raya, Wish, ela viu recente Toy Story, que fala sobre uma amizade de uma forma mais assim. Ela viu Hotel Transilvânia, acho que viu o 1, o 2 e o 3. Eu acho que ela viu os 3 já, ainda não viu o 4. E foi muito legal, porque a reação dela em ver, né, a instituição familiar diferente, a gente pode apresentar isso pra ela. Eu quero que ela possa ter contato com coisas diversas, porque o mundo é diverso, sabe?
E a gente precisa aprender e ensinar os nossos filhos a serem respeitosos com todas as diversidades. A gente vê sempre como acontece com ela quando sai comigo, que sou uma mulher negra retinta, e ela é uma criança light skin, com cabelo quase que sem metade dele liso e a ponta enrolada. O cabelo da Ana, ele não chega a ser, nunca vai chegar a ser cacheado como o meu, e não é um cabelo que é ondulado desde a raiz, não. Ele é um cabelo que tem a raiz mais lisinha e cachos mais na ponta. E se você não ativar bem, nem fica. Então, a gente sempre vê como é a reação das pessoas. E ela mesma tem comentado muito sobre esse negócio de cor de pele. E é uma coisa que eu tenho conversado muito com ela, que cor de pele é a cor da sua pele, é a sua cor. Não é não é exatamente um lápis de cor que vai mostrar o que é uma cor de uma pele. E através disso ela começou a pintar as crianças, né, os deveres dela de casa, com mais diversidade, com mais cores. E é isso que a gente ensina. E eu sei que pra muita gente diminuir tela é uma coisa inviável no momento. Eu entendo, já foi pra mim, porque eu não tenho rede de apoio grande. Então, realmente, pra mim teve uma época que não tinha como. Que se eu pensasse em diminuir tela, eu ia ficar com mão e pé quebrado. Eu não ia conseguir fazer nada dentro de casa, eu não ia conseguir atender, eu não ia conseguir manter ela calma. E ao mesmo tempo, hoje eu sinto que foi um ponto certo de fazer isso. Porque ela tava chegando num ponto de pedir um telefone pra ela. E ela só tem 5 anos. Então, pra gente, isso não faz sentido. Quer dizer que a gente não vai mais querer que ela veja? Não. A gente vai continuar. Tanto que esse é o plano, apresentar filmes diferentes, com histórias diferentes, com algo a ser passado, a ser vivido. Mas ao mesmo tempo a gente não tá obrigando ela. Então, por exemplo, os clássicos da Disney. Eu gosto muito dos clássicos da Disney. Eu gosto, tá? O pai dela não gosta. E ela não se interessou. Gente, até hoje ela só viu o meu favorito, que é a Bela e a Fera. E ela não se interessou, literalmente, ela não se interessou. A gente tentou, inclusive, ontem eu tentei mostrar pra ela tanto Cinderela quanto a Branca de Neve. Mas ela realmente não engajou. E eu entendo, ela é uma criança de uma versão de animação super atual. Então a gente chegou à conclusão que a gente ia apresentar primeiro Pixar pra ela. E tem sido muito bem aceito. Eu acho que o estilo da animação abraça mais, né? O estilo Pixar de animar. Então ela já viu Monstros S.A., que eu sou apaixonada. E a gente pretende mostrar muitos outros. Mas é exatamente sobre isso. Eu acho que a gente chegou, né, nesse fim de 2 meses pontuando que não dá pra você viver comprando um monte de brinquedo, porque foi o que a gente fez no primeiro mês. Voltem, reassistam depois de assistir esse vídeo os vlogs, que vocês vão entender, sabe, com o passar dos vlogs. Não dá pra você simplesmente esperar que o mundo não vai mover, sabe, se movimentar e mudar tudo, porque no primeiro dia de junho, agora, do mês passado, ainda tava tudo tranquilo viver a minha diminuição de tela com ela, né, e de forma tranquila e viável, porque eu tava dentro de casa 24 horas por dia. No dia 10, eu comecei a trabalhar. No dia 5 eu fiquei sabendo que eu comecei a trabalhar, no dia 10. E aí eu tive 5 dias pra fazer ela entender isso, e entender como que funcionaria essa diminuição de tela, já que não eram todos os dias que eu ia estar com ela do momento que ela saísse da escola até o fim do dia, ou até o dia seguinte. E, ao mesmo tempo, conseguir fazer com que a avó entendesse e o pai entendesse que não era pra buscar na escola e deixar sentar e ficar na frente da televisão. Porque isso ia acabar estragando tudo que eu já estava tentando construir até então. E aí a gente vê o quanto a vida é assim, ela vai se movimentando. E se eu não tivesse começado esse projeto lá atrás, talvez hoje ver ela com dias que a gente passou recentemente, de 3, 4 dias de a televisão não se ligada, de 3, 4 dias dela se interessar em ter momentos com a gente, em fazer coisas com a gente. O pai dela conseguiu 2 folgas, 2 dias seguidos, e no domingo ele também tinha folga, então ele teve, acho que ficou quarta e quinta, ele trabalhou sexta e sábado, e no domingo ele tava junto de novo. Então a gente lanchou fora, tomou café fora, foi no mercado, escolheu as coisas, levou lá um hortifruti. E isso tem fazido, assim, muito, isso também tá fazendo muito sentido pra gente. E é uma coisa que eu queria muito pontuar. Nesses 2 meses, se tem uma coisa que eu aprendi incluir ainda mais ela em coisas óbvias. Porque muitas das vezes quando eu ouvia, meu filho não consome telas, meu filho não, não, aqui em casa da televisão não tem televisão. Eu falava, tá bom, mas essa pessoa para de viver pra poder viver a vida da criança, ou ficar pendurada na criança o dia inteiro. E eu conheço um caso que é real assim. Uma pessoa lá da escola dela fez esse projeto ano passado. E, gente, é assustador pra mim. Você abre os stories e a pessoa tá o tempo todo gerenciando a filha. O tempo todo. Isso me deixa maluca. Porque eu tava pensando, não vou conseguir. Primeiro que eu não tenho paciência. De tudo fazer com a criança, de tudo na mãozinha. A Luísa é muito independente. E eu ficava pensando, pô, cara, eu vou regredir se eu ficar vivendo assim. Porque essa pessoa, ela fazia um cronograma. Não sei se como é que tá hoje, porque eu realmente parei de assistir. Aquilo me chateava muito. Me deixava muito cansada. Mas a pessoa tem basicamente um cronograma que ela segue para que a criança consiga ter o máximo de tarefas diárias, de brincadeiras diárias, para não ver televisão, não pedir televisão.
Só que aquilo não fazia sentido na minha cabeça. Porque eu já tinha colocado alguns currículos, já tava com o projeto de voltar a trabalhar e a estudar. Então eu pensava, cara, isso não vai fechar, essa conta nunca vai fechar pra mim. E aí eu comecei a pesquisar, e eu falo sempre, pesquisem, estudem, busquem conhecimento e entender, de fato, como fazer esse processo. E como vai ser passar por esse processo. Porque eu vi muita coisa que não foi real pra mim. E eu vi muita coisa que fez sentido, que abriu minha mente. Eu vi um canal lá no TikTok que me fez entender. É uma mãe que lá na casa dela não tem televisão. E ela tem, se eu não me engano, são 9 crianças. E recentemente eles migraram pra um sítio. E assim, literalmente tem a galera que lava a louça, a galera que ajuda com a lavar roupa, a galera que recolhe a roupa. Tudo bem, são crianças maiores. Aí o pessoal que ajuda a fazer café da manhã. Aí tem bicho, tem hora de oração, tem hora de fazer tarefa, né, mesmo, dever e tal. E estuda em conjunto alguma coisa específica, pode ser uma outra língua, pode ser uma pintura, um desenho, qualquer coisa que a criança se interessar. E eu falei, ok, faz mais sentido, vou continuar olhando. Eu continuei vendo muito vídeo. E aí eu caí num vídeo gringo de uma mãe que faz alongamento, a criança faz alongamento em casa. Faz aula de balé em casa. E eu pintei todos esses, tá, gente? De YouTube mesmo. Mas não foi tão bem aceito aqui, não. Eu acho que o alongamento foi o mais aceito. E eu ainda vou trazer pra vocês, que é bem bonitinho de assistir. Comecei também a deixar ela estar em locais que ela tivesse contato com a vida cotidiana que fosse diferente da nossa. Porque aqui eu sempre tratei de toda a limpeza da casa, e ela, a única obrigação que ela tinha era fazer o próprio café da manhã aos fins de semana, porque ela sabe a medida e tal, tudo mais, ela consome Nescau, e encher garrafas d'água. Ela tem essa obrigação todos os dias, ela tem que encher as garrafinhas d'água, ela mesma põe na geladeira. E aí, com o passar dos dias, ela começou a se interessar em outras coisas. E ela começou a me pedir pra fazer outras coisas. A servir sucos, a misturar coisas, a encher coisas, a descascar temperos, a triturar temperos. E isso foi começando a fazer ela se integrar na cozinha cada vez mais, e o que foi muito bom. Porque a vida real é assim. Uma hora ela pode talvez sair de casa, precisar fazer alguma coisa, ou eu posso começar a ter confiança quando ela for maior em deixar ela só porque ela sabe fazer alguma coisa. E isso foi muito legal e tem sido muito importante. Outras coisas, então, organizar sapatos, dobrar roupa, tudo isso foi desbloqueando com esse tempo novo. E isso foi bem fantástico. Acho que eu tenho muito mais coisa pra falar ainda. Eu imaginei que fosse dar conta de falar tudo num único vídeo, mas a alimentação que tava ruim melhorou muito, tá? Eu acho que o consumo de água também, e o foco e a atenção. Eu acho que são as coisas que mais mudaram aqui. O foco e a atenção. Então, se eu vou pintar, eu vou pintar. Eu vou desenhar, eu vou escrever. Se eu vou ler, né, ela escuta, no momento ela não sabe ler, ela vai prestar atenção. Ela se interessa pela história. Ela começa a gravar falas. E isso tem sido muito legal. Eu acho que se você estava procurando começar ou não esse projeto, fica aí sim o meu aval. Comece, pelo menos tente, sabe? Tira ali 1 hora do dia para ficar com total silêncio. TV desligada, sem consumo da internet, com a criança, nada que vai roubar o foco dela de uma forma mais digital, sabe? Foca em você e ela, bate um papo, conta uma história. Minha mãe fala conta uma mentira, que é pra sentar e inventar uma história do nada. Cantem juntos. Eu tenho comentado muito sobre isso, a Luzinha tem ficado cada vez mais musical. E ela tá ficando cada vez mais fofa com esse negócio de cantar música. Ela tem aprendido muita letra de música, é muito legal. Ver essa skin pagodeira dela é muito divertido. E passem a fazer o básico. Eu queria muito falar sobre isso antes de terminar o vídeo. Eu comecei proibindo que a TV fosse ligada em horário de alimentação. E eu sei que é complicado. Porque aqui tem o pai da Aninha, que é uma criança grande e que gosta de almoçar vendo televisão. Então aqui, como à noite o jantar é só eu e ela, eu comecei pelo jantar. Então na hora do jantar não tinha televisão ligada. Assim como na hora do jantar não se bebe refrigerante, não se bebe suco, se bebe água. E eu sei que as pessoas podem achar um pouco extremista, um pouco estranho. Eu também sou uma pessoa fã de ouvir um barulho enquanto tá comendo. Mas quando eu tô sozinha, eu faço isso. Muitas vezes na semana eu já almoço sozinha, porque eles almoçam mais cedo. Eu saio do trabalho um pouco mais tarde. Então, eles já almoçam juntos, um na companhia do outro. E eu almoço sozinha e eu dou uma roubadinha, eu vejo uma série. Mas quando eu tô com ela, eu tenho feito questão disso. É difícil? É. Algumas vezes eu me pego vendo alguma coisa? Sim. Mas aí o fato dela tá cada vez mais com vontade de ficar junto e pedir pra sentar junto, me deixa um pouco com vergonha e eu acabo desligando. Então, sim, tenta você também, você que é mãe, você que é pai, você que é pai, não sei como que vai funcionar do lado daí, mas tenta. É difícil sim, mas você pode utilizar de muitos outros artefatos e coisas e suportes
pra conseguir melhorar. E eu vou falar sobre isso no vídeo de atualização do mês de junho, que vai sair em julho, mas eu pretendo juntar os 2 meses pra poder, a partir de agosto, no final de cada mês, trazer essa atualização. Bom, mulher, essa foi um pouquinho da minha experiência com a diminuição de telas com a Ana Lu. Um pouquinho, porque não dá pra falar tudo, mas eu comentei sobre muita coisa no decorrer desses vídeos, e eu vou atualizando de 2 em 2 meses ou de 1 em 1 mês, pra vocês terem uma noção da riqueza que é e que foi e que está sendo passar por esse processo. E fiquem de olho, porque agosto, gente, vai ser o mês das férias, e eu quero muito trazer pra vocês como é que vai ser essa situação toda, porque nem eu sei ainda como é que vai ser passar por isso, né? Criança acordando, dormindo durante 15 dias, sem ir pra escola, sem gastar energia, como é que vai ser esse rolê? Ainda não sei. Mas fica de olho aqui. Curte, comenta, deixa sua dúvida se você tiver com dúvida. Se você passou por esse processo e quiser me dar uma dica, comenta aqui também. Eu vou amar receber. Não esquece de deixar o meu joinha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.